O antes e o depois de uma moça que foi trancada pela própria família no sótão de casa por 25 anos. E detalhe, era uma família cheia da grana, a mãe era conhecida inclusive por fazer muita caridade na cidade, ajudava todo mundo. Só que do nada a filha some e ela inventa uma historinha para tentar explicar o que tinha acontecido. Foram 25 anos desaparecida até que descobriram onde e como ela estava vivendo todo esse tempo. Por que a mãe fez isso e como essa história foi descoberta, a gente vai ver agora. Eu sou Thiago Santos e foi lá na França que esse caso aconteceu. Essa é a Blanche Mounier, uma moça que nasceu em 1º de março de 1849 e, como eu já falei, dentro de uma família com muito dinheiro lá na cidade de Poitiers, na França. A Blanche chamava atenção por ser muito bonita e o pai dela, infelizmente, acabou falecendo cedo, quando ela ainda era jovem e deixou uma herança muito grande para a família. Toda essa grana aí, quem ficou administrando foi a Louise Mounier, que era a mãe. Dizem que ela era extremamente controladora, deixava a filha sair só um pouco de casa e de vez em quando. E claro, quando ela foi chegando ali na idade adulta, ela exigia que a filha casasse com alguém da mesma classe que a família. E foi exatamente por isso que ela acabou sendo trancada em casa. Ela se apaixonou por um cara que não agradou a mãe. Tinha mais um irmão na família, o Marcel Mounier, que estudou e se formou em direito. Ele virou um advogado até bem conhecido lá na cidade, só que ele também participou de toda essa história. Ali por 1870, quando a moça tinha um pouco mais de 20 anos, ela acabou se apaixonando por um cara que também era advogado, assim como o irmão, só que tinha um problema. Esse namorado não agradou a mãe porque ele era um pouco mais velho e o principal, ele não tinha dinheiro. Não era da tal elite lá da cidade. Primeiro, esse relacionamento foi meio escondido, só que a mãe ficou sabendo pela boca do povo que ela tava com esse cara e começaram a falar que ela ia engravidar muito cedo. Imagina só quando a mãe, que era muito controladora, ouviu isso pela rua. Aí a Louise Mounier começou a proibir a filha de sair de casa, só que mesmo assim ela dava o jeito dela de ver o namorado e disse até pra mãe que ela ia se casar com ele. Foi quando essa mãe que trabalhava com caridade faz com a filha uma coisa inacreditável. Em 1875, a Blanche tinha 25 anos e da noite pro dia ela some. Como a família era muito conhecida na cidade, todo mundo achou isso estranho, perguntavam tanto para a mãe como também para o irmão o que tinha acontecido e os dois diziam que ela tinha falecido. E eles até fingiam estar muito triste com isso. É óbvio que ninguém acreditava muito nessa história e os anos foram passando. Ninguém sabia só que no último piso da casa tinha um cômodo escuro e bem afastado com só uma janelinha. No dia, a mãe pediu para Blanche buscar uma coisa lá dentro e quando ela entrou, a Louise fechou e trancou a porta, dizendo que ela só ia sair lá de dentro quando desistisse do casamento. Isso nunca aconteceu. Nos primeiros meses até levaram comida para ela normal, só que o tempo foi passando, o tratamento foi piorando, não levavam mais comida e muito mais que isso, ela não podia nem sair para ir no banheiro. Aí você imagina um quarto escuro, fechado, o jeito como deve ter ficado lá dentro. E agora a gente já vai dar um pulo aí de 10 anos nessa história, até 1885, quando aquele homem que ela tinha se apaixonado acabou falecendo. E a mãe foi lá no quarto e deu a notícia para a filha. E naquele momento provavelmente já devia estar irreconhecível. Mesmo com isso, a mãe não soltou ela. 10 anos depois, ela não deve ter soltado a filha por medo, porque o que o povo da cidade ia falar de tudo isso? Primeiro, a filha tinha falecido e agora ela ia aparecer desse jeito. E ela fica no quarto mais 16 anos ainda, até 1901, quando uma carta anônima foi enviada para o procurador de Paris. Nessa carta, que tinha sido escrita à mão, toda a história ali é contada e no final colocaram o endereço da casa dos Mounier. Só que quando a polícia chegou lá, a mãe ainda tentou mentir. Eu já te conto essa parte. Primeiro, sobre essa carta, tem duas pessoas que se desconfia que podem ter escrito ela. Uma ex-empregada da casa começou a namorar um soldado, contou pra esse cara o que estava acontecendo lá dentro e ele é que teria escrito essa carta. A Louise ameaçava a empregada enquanto ela trabalhava na casa e por isso ela não tinha aberto a boca antes. E a segunda pessoa é o próprio irmão, o Marcel Mounier. Em 1901, a mãe já tinha 75 anos de idade e o irmão ficou com medo que a mãe falecesse e ia sobrar tudo pra ele. Com a carta na mão, aquele procurador de Paris avisou a polícia que foi até a casa. Quando eles chegaram lá, a empregada demorou para atender a porta. A Louise Mounier ainda tentou convencer 2 dos 3 policiais que tudo aquilo ali era mentira, só que o terceiro policial insistiu em entrar na casa. Ele vai caminhando ali pelo corredor quando de repente ele começa a sentir um cheiro muito ruim e estranho vindo de um quarto. Os 2 outros policiais vêm ajudar ele a arrombar essa porta e aí eles dão de cara com ela deitada em um colchão sujo no chão e se ela não podia sair para ir no banheiro, então também tinha toda essa sujeira
sujeira ali pelo chão, imagina essa cena. Uma foto foi tirada logo depois de encontrarem ela. Esse caso ficou muito famoso, vários jornais da França fizeram reportagens na época, e é graças a essas matérias que se tem tantos detalhes do caso. A polícia prendeu a mãe, prendeu também o irmão. A Louise não falou muita coisa, só que o irmão é que contou tudo com detalhes porque a mãe tinha feito aquilo. Só que ninguém pagou por isso. 15 dias depois de ser presa, ela já faleceu na prisão. O irmão foi julgado e condenado no primeiro momento, só que ele conseguiu reverter tudo e no segundo julgamento ele foi inocentado. A Blanche foi levada para um hospital, ela não estava nem entendendo direito o que estava acontecendo ali, ela estava totalmente fora de si. Imagina, 25 anos no escuro, sem falar com ninguém, e ela também nunca mais se recuperou. Ela viveu em um hospital psiquiátrico mais 12 anos até 1913 e o irmão seguiu a vida normal.